Alô, alô, tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui para o culto de quarta-feira, né, à noite. Irmãos, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje é dia 20 de janeiro. Se vocês já pegaram uma folha, né, e já fizeram alguns alvos para esse ano, é muito importante isso, né? Jesus um dia falou o seguinte, que o homem que vai construir uma torre, ele tem que fazer cálculos para ver se o dinheiro vai dar para começar e terminar, para ele não começar a torre e não terminar. Quer dizer, o homem precisa escrever as coisas, né? Escreve qual é o teu sonho espiritual, de ler livro, de ler Bíblia, de assistir às lives, de cultuar dessa forma, porque as igrejas, né, muitas cidades aí, Pouso Alegre, São Bento Abade, muitas cidades estão fechando de novo, né? E eu não sei como você está fazendo, se está indo a alguma igreja ou não. Tem pessoas que já têm uma, igreja, uma idade mais avançada, os filhos estão aconselhando os pais a não ir ao templo, né? Talvez a sua igreja é essa daqui hoje, né? E eu tenho aí, tem a mãe Elzi, que adora Deus conosco, tem a mãe Holanda, tenho várias pessoas, né? Que tem pessoas que eu não sei o nome, né? Mas é um prazer ter você aqui, né? Esteja aí conosco, você aí, inscreva-se no nosso canal, né? O meu canal no YouTube, ele tem duas vertentes. Ele tem o culto, né? Eu sou um contador de história, né? Então eu conto história, todo dia sai duas, três histórias aí, engloba muitos assuntos, né? Mas no culto eu estou aqui pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre oração. Duas coisas assim vitais, a oração e a leitura da Bíblia. As duas têm que andar junto e não pode ser uma mais do que a outra. Vou explicar. Se a gente lê a Bíblia mais do que orar, a gente se torna pessoas legalistas. A gente vai querer levar tudo ao pé da letra. E se a gente orar só e não ler a Bíblia, a gente vai se tornar fanático. Fanatismo. Então, orar só e não ler a Bíblia, a pessoa fica fanática. Ler a Bíblia e não orar, a gente se torna legalista. A gente quer andar só na lei, só na palavra. Outra coisa, os dois grandes segredos de Jesus, né? Os dois grandes segredos, né? Se uma pessoa falar assim, quais foram os dois grandes segredos de Jesus que ele ensinou a nós? Foi a oração e a leitura da palavra de Deus. Eu vou comentar aqui sobre a oração, tá? Eu vou ler Jeremias, o profeta Jeremias, ele é chamado de profeta maior. O livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são livros que Israel ali, Deus dá esses profetas para avisar o povo, para o povo se voltar para Deus, para o povo não permanecer no pecado. Se acontecer isso, eles vão ser escravos de várias nações, e o povo não dá ouvido à pregação do Evangelho. Todo mundo gosta de ler a chamada de Isaías, até o versículo acho que 8, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus diz, olha, eu vou te mandar um povo duro. Porque Deus sabe que é o povo, né? Um povo de dura serviço, um povo que não ouve, um povo que não vai te ouvir. Mas é necessário pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é a graça de Deus, o Evangelho é a saída do homem, né? Eu vejo alguns slogans aí, né? Qual que é o candidato, seria o candidato ideal para o Brasil? Hoje, o presidente dos Estados Unidos, o 46º presidente, Joe Biden, católico, né? Ele foi à missa antes da posse. Ele falou que ele, inclusive, vai fazer outras leis, vai. E é o seguinte, as pessoas, elas não ouviam esses profetas, mas nós temos que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, eu estava falando que ele é o poder de Deus, ele é a graça de Deus, ele é a saída do homem, né? Ele é a saída do homem. Se o homem pensa que as pessoas são saída, é lógico que Deus pode usar pessoas como saída, mas a saída vem de Deus. Deus é o milagre, Deus é o poder. E esses profetas não foram ouvidos, e as nações foram à bancarrota. O Jeremias sofreu muito na mão dos reis, né?
Ele está preso aqui no capítulo 33 do livro dele, ele está preso. E ele escreveu aqui, diz que foi o Senhor que falou isso. Olha, por que a Bíblia é um livro que nos dá garantia de que Deus falou? Principalmente no livro dos profetas, assim falou o Senhor, né? Assim falou Deus, assim falou o Senhor. Então é o seguinte, o Senhor falou aqui, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas eu quero citar um outro versículo que eu falei agora há pouco sobre as duas palavras que Deus falou, foi oração e a palavra de Deus. Eu vou citar João 5,39. Jesus falou assim, ó, examinai as escrituras, examinar é pegar, é ler, é ter intimidade, saber sobre os livros da Bíblia. Ele diz assim, examinar as escrituras, porque vocês cuidam de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, de Jesus. E outra coisa, nós não temos duas pernas, nós não temos dois braços, nós não temos dois ouvidos, inclusive eles estão aqui no mesmo nível, só não pode entrar e sair como uma lagartixa, né? Mas a oração é por o inimigo, o que ele luta? Ele luta para a pessoa não ter tempo para orar, ele luta para a pessoa não orar. Porque olha só, numa amizade, a gente precisa de relacionamento. Para poder um namoro fortificar, para um casamento ir bem, precisa haver conversa do marido, uma conversa aberta. Olha, o casamento ele corre o risco de marido e mulher serem dois estranhos dentro de uma casa. Porque a mulher começa a guardar coisas para não falar para o marido de medo, o marido é uma bomba explosiva, o marido também não fala com a esposa, e daqui a pouco os dois aparentemente estão perto, mas estão numa distância muito grande. Tem uma música daquela cantora, né, Tietê, né? Uma cantora, uma música nova aí, né, que ela fala de palavras. Tem uma música que fala, né? Não, é a música da Ludmilla, que fala que ela tá tão perto, mas que a relação tá tão longe. Então, numa relação tem que haver diálogo. Diálogo é um falar e o outro falar. É um falar e o outro ouvir. Por exemplo, você precisa orar. Você precisa dobrar o seu joelho. Aí você diz, mas se é um diálogo, que hora que Deus fala? Quando eu abro a Bíblia. E Ele está estimulando, Ele está dizendo, clama a mim. Olha, nós precisamos fazer um clamor, nós estamos fazendo um clamor por Manaus. Nós estamos fazendo um clamor pelo Brasil, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela cidade que nós vivemos. Né? Nós estamos entrando aí num ano e a pandemia só tem piorado. Hoje eu vi uma médica no Rio de Janeiro recebendo um prêmio lá da Fiocruz e na hora de receber o prêmio lá ela estava frustrada. Parece que as vacinas é coisa ínfima e a China, a Índia não tem como dar esse suporte, não tem essas vacinas para poder fornecer ao Brasil, né? A minha cidade vai receber 5%, né? Mas nós estamos confiados em Jesus tal, e a vacina aí, você que tem que orar, você que tem que falar com Deus, procurar informações se você vai tomar ou não, tá? Mas olha só, clama a mim, clame por você. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu dobrar um joelho, eu não tenho muito assunto para orar. Você tem. Você tem que orar por você mesmo, você tem que orar pelas outras pessoas. É óbvio que é melhor começar pelas outras pessoas. Orar pelos filhos, orar pelos netos, orar pelo lugar que você mora, orar pelas pessoas que você relaciona, orar pela igreja que você quer que cresça. Eu não estou falando de placa de igreja, a igreja de Jesus na terra, a igreja local, a igreja triunfante, a igreja que vai subir. Eu falei há poucos dias com o meu sogro, né? Eu fiquei inspirado, falei para ele, falei, olha, antes da pandemia era tão difícil levar uma pessoa ao templo, né? Nessa pandemia, agora nós não estamos levando nem os crentes à igreja. Mas nós não desistimos, não. Jeremias não desistiu. Eu estava falando para vocês, né, que o livro de Jeremias, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel é livro que relaciona os profetas com o país. Quando eu falava dos Estados Unidos, né, está assumindo hoje um novo presidente, né? Então, e o evangelho é para alcançar todo homem é mortal. Todo homem morre, né?
mas nem todo homem vive. Desde o homem, talvez se existe o homem, né, mais menor, até o maior. Quando a gente fala isso é por causa das funções, né? Mas não tem um homem maior do que o outro, não tem um homem melhor do que o outro, nada disso. Todos nós somos carentes de Deus. Agora, qual é o texto? Você, voltando lá, você ora pelos seus amigos, você ora por pessoas que não. A Bíblia manda orar pelos inimigos, ora pelos inimigos, ora pelas pessoas que estão vivas, ora por aqueles que hão de se converter. Você precisa ter um alvo de oração. Isso é muito importante. Para terminar, eu quero contar um fato. Eu quero usar aqui uma expressão, né, que a oração, ela atravessa o infinito. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor está no livro de Daniel. Ele teve um sonho. E quando ele acordou, aquele sonho o intrigou. Sabe quando você sonha e aquele sonho intriga? Pode ter sido um pesadelo. Às vezes sonhos podem ser uma revelação. E ele se intrigou com aquele sonho. Ele mandou chamar os sábios do governo caldeu. E ele mandou chamar todo mundo. Aí o sábio chegava lá e dizia: rei, nos conta aí o seu sonho que nós vamos interpretar. E dizer: não, eu nem me lembro do que eu sonhei. Ele falou: mas nossa, aí é impossível. Aí o rei foi ficando furioso com aquilo. Vocês não são magos? Vocês não sabem tudo? E aí o Nabucodonosor quis tomar uma providência assim, muito forte. Nabucodonosor quis matar as pessoas, quis matar as pessoas, que todos os magos, todos os inteligentes, todas as pessoas assim. E o Daniel era considerado, né, veio lá de Israel, né, na primeira leva, porque o Nabucodonosor tomou o povo lá em 3 etapas. E na primeira etapa vieram os mais ricos, vieram os mais sábios, os mais inteligentes. E Daniel tinha 14, 16 anos. E a vida dele é muito linda, a biografia de Daniel. Daniel ficou sabendo, né, procurou o superior lá que estava cuidando desses fatos, interveio na situação, pediu: por favor, deixe eu e meus 3 amigos, que eram Ananias, Azarias e Misael, deixa a gente orar, e o Deus do céu vai se responder, porque nós vamos morrer também. E aí ele abriu uma concessão e eles foram orar. Eram 4 amigos de oração. E Deus revelou para o Daniel, mostrou qual era o sonho e qual era a sua interpretação, e ninguém morreu. Olha, a oração, ela atravessa o infinito. Eu sempre falo, né? Eu fui fazer um casamento em Brasília uma vez, e no domingo eu fiz um tour pela cidade. Eu fui até o Palácio da Alvorada, onde morava o presidente daquela época. Eu vi lá a distância da entrada, né? Vi a guarda de honra, vi pessoas ali. O país estava estável, né? Ninguém estava ali gritando presidente, todo mundo estava ali para ver. Né? Diz que uma paisagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente estava ali para ver. E eu fiquei me perguntando: olha, talvez eu nunca vá conversar com o presidente da República. Talvez eu nunca, porque eu não tenho assunto para conversar com eles, né? Eu nunca vou conversar com o ministro de Estado, né? Eu nunca vá lá, talvez nunca, né, fazer uma oração por eles, nada disso, né? Minhas orações é aqui de longe. Eu tenho que orar pelo presidente, pelas autoridades, a Bíblia manda fazer isso. Mas estar lá, ir lá, né? Não, eu fui lá ver o palácio. Mas que coisa impressionante. Como que eu não vou falar com certos homens aqui na terra? E eu falo com Deus, que é o Todo-Poderoso, que tem a minha vida, que tem a sua vida na palma da mão dele. Que ele pode fazer você anoitecer e a gente não amanhecer mais nesse mundo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que diz: clama a mim. E ele diz: eu responder-te-ei, eu não vou deixar você sem resposta. E eu vou te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Olha, Deus tem muito. O saber, o poder de Deus, o agir de Deus é grande demais, é imenso demais. E a gente vai viver uma vida inteira. Matusalém viveu 969 anos.
e ele não soube tudo, ele não desfrutou de tudo. Apesar de termos uma grande revelação em Paulo, tantas coisas que mudaram, as dispensações. Adão viveu na dispensação da inocência, nós vivemos na dispensação da graça, teve pessoas que viveram na dispensação da lei, né? Clame ao Senhor, que esse ano seja um ano de clamor, seja um ano de adoração. Eu me coloquei com a minha nobre e querida esposa, que esse ano vai ser um ano que a gente vai adorar. A gente quer adorar a Deus, entendeu? Adorar a Deus é uma coisa importantíssima. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam e houve um terremoto. Que música é essa que quando você canta abre as grades, cai as cadeias? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Paulo e Silas, que hino que vocês cantavam? Que você tenha muito sono. Não esquece de orar por você, de orar por mim, de orar por nós, de orar pela nossa cidade, de orar pela sua cidade, pelos governantes, pelos prefeitos, pelo governador, né? Pelas coisas que estão escondidas, né? No mundo em relação a essa doença, né? Essa vacina e tantas outras coisas que desconhecemos. Vou orar. Deus de amor, Deus de Pai, abençoa, Senhor, aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão sempre conosco, pessoas que estão no anonimato, mas que o Senhor conhece, que o Senhor sabe onde elas estão. As abençoe, toque nos seus corações, alimente as suas almas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.